Irmãos, estão nos visitando pela primeira vez, ali da Segunda Igreja Batista do Jockey, Eric e Elba. Foram ovelhas suas lá, pastor? Foram, né? Não são estranhos, não. Sejam bem-vindos, viu? E acho que é a primeira vez também, não é, Heloísa, que você está vindo aqui na nossa igreja? Heloísa e o Gino, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe, sintam-se bem aqui entre nós. Há pouco tempo eu indiquei para vocês um livro aqui do Pink, que fala sobre os atributos de Deus, e chegou às minhas mãos esse aqui. Acho que minha mãe passou para mim tem menos de um mês, um pouco mais de um mês, não sei. E para poder estudar aqui, para pregar para vocês, face a face com Sua Majestade. Fala também dos atributos de Deus, do John MacArthur. Quem gostar, tem ali. Fala assim de algumas coisas que a gente tem abordado aqui nesses domingos, nesses estudos, nessas mensagens de domingo à noite. Eu sei que alguns de vocês gostam do John MacArthur, então é um livro sobre os atributos de Deus escrito por esse autor. Eu acho que nós começamos a falar dos atributos de Deus tem uns 2 meses. De lá para cá, nós já vimos o Deus que é incompreensível. Nós falamos sobre a eternidade de Deus e falamos da onipresença, da onisciência, da onipotência. Falamos do Deus que é autossuficiente. Falamos do Deus imutável. Alguém lembra de outro aí? Que eu me lembre, são esses. Hoje nós vamos falar da espiritualidade de Deus. Então abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 4. Os atributos de Deus, eles nos falam de características da personalidade do nosso Deus. Quem é Deus? Como é Deus? E os atributos de Deus, eles então nos ajudam a entender um pouco a natureza do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Apenas o verso 24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a aprendermos de Ti, da Tua Palavra, a sermos guiados e orientados diante daquilo que o Senhor tem a nos dizer, e que ao estudarmos sobre mais esta característica do ser divino do Senhor, nossa fé seja fortalecida, abençoada, e que aquilo que vamos hoje aprender sirva de edificação, de bênção, seja instrumento de santificação na vida de todos nós que aqui estamos. Nós assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é Espírito. Aqui há uma boa resposta para aquela pergunta que muitas pessoas fazem, que eu faço, eu já fiz, você faz. Do que Deus é feito?
Do que Deus é feito? Será que Deus ele é feito de carne e osso, como eu e você? Qual é o material que compõe o ser divino? E se é de matéria, que tipo de matéria é essa? Ou será que quando fala-se que Deus é espírito, nós pensamos assim numa força, numa energia? Deus possui boca, olhos, nariz, ouvidos, ou aquelas referências que existem na palavra de Deus são apenas uma forma que o escritor sagrado achou para fazer com que nós, seres humanos, entendêssemos melhor algumas características do ser de Deus? Na sua conversa com a mulher samaritana, esse texto aqui que nós lemos, Jesus disse assim para ela: olha, minha filha, Deus é espírito. E aí a gente apanha essa declaração de Jesus Cristo e nós somos induzidos ou levados a algumas conclusões. Se Deus é espírito, primeiro, Deus não possui tamanho. Deus não possui dimensão. E nós falamos sobre isso quando abordamos um dos atributos de Deus atrás. Quando nós falamos da onipresença de Deus, Ele não possui dimensões, tamanho. O Salmo 139 deixa essa verdade bem evidente. Por ser espírito, Deus não tem tamanho, dimensões. Segundo, não devemos tentar, porque Deus é espírito, criar em nossa mente alguma imagem de Deus. Porque se Deus é espírito, não tem como enquadrá-lo dentro de uma imagem. Se Deus é espírito, não tem como colocá-lo, encaixotá-lo dentro de imagens. Aliás, esse é um dos ensinamentos, é um dos mandamentos do Senhor. É um ensinamento que está no mandamento. Quando Deus, lá através de Moisés, disse para o povo: olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, porque vocês não podem me encaixotar, não há nada que possa me representar. Nesse mandamento nós aprendemos que Deus ele é completamente diferente de tudo o que nós conhecemos. Então não temos como fazer imagens, criar imagens de Deus. Imaginar o ser divino e compará-lo com qualquer criatura nesse mundo é representar esse Deus de forma equivocada. Imaginar o ser divino e compará-lo com qualquer coisa ou criatura desse mundo é limitar, é conceber Deus como algo menor do que Ele realmente é. E segundo o mandamento, acaba sendo uma ofensa, acaba sendo um pecado. E um pecado que deixa o nosso Deus grandemente irritado quando nós tentamos representá-lo e quando nós imaginamos que ele seja de uma forma quando na verdade ele não é. Aliás, isso deixa irritado qualquer um, a mim e a você. Quando alguém fala algo de nós, quando alguém fala alguma coisa acerca do seu caráter que não é verdade, você sabe que isso te irrita. Ele é mentiroso, ela é falsa, ele é hipócrita, ele não é tão amoroso assim. Isso nos irrita. E quando nós representamos Deus de forma equivocada e errada,
ele também fica irado, zangado. Então Deus é espírito. Deus, ele não tem corpo físico. Ele não é feito de nenhuma espécie de matéria. Deus não tem forma. Ele não é mensurável, não possui qualquer tipo de aparência. Deus é espírito, disse Jesus. Ele não é semelhante a nada que conhecemos. Aliás, ele não é nem sequer semelhante ao meu e ao seu espírito, que também é criado e limitado. Deus, disse Jesus, é espírito. Ok, e o que é que isso significa? Não sei. O que eu sei é que, seja o que for que isso signifique, é uma espécie de existência diferente de qualquer coisa que eu e você conheçamos. Superior a toda a nossa existência material. O nome que a teologia dá a isso é um negócio chamado de transcendência divina. Deus, ele transcende a tudo que nós conhecemos e sabemos. E a teologia define a transcendência de Deus da seguinte maneira. As definições, elas têm alguma variação, mas basicamente elas dizem assim: Deus, ele existe como um ser que não é feito de matéria, que não tem partes e nem dimensões, incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos corpóreos e mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. Ou seja, esse tipo de existência faz com que o meu, o seu, o nosso Deus, o Deus que nós cremos, seja invisível. É espírito, é superior a tudo que conhecemos, nada pode contê-lo. Ele é invisível. Muitas passagens na palavra de Deus abordam esse fato de que Deus não pode ser visto por ninguém. João capítulo 1, verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. João 6,46, Jesus diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o viu. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz lá no capítulo 1, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Lá no final dessa mesma epístola, Paulo vai dizer que Deus, ele habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Então esse é Deus, é espírito. Por isso que qualquer tentativa de pintar, de colocar Deus de forma visível é pecado. A gente não pode encaixotar Deus. Apesar de ser invisível, aquelas mentes mais treinadas e mais sábias e que conhecem a palavra de Deus podem se lembrar de que esse mesmo Deus que é invisível, em alguns momentos na história do povo dele, nas Escrituras, diz que algumas pessoas viram uma manifestação exterior de Deus. Por exemplo, lá em Êxodo 33, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo.
Mas aí, logo depois, diz que Deus falou assim para Moisés: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus diz, ainda a continuação desse capítulo, Ele fez passar a sua glória por Moisés, enquanto ele se escondia ali numa fenda da rocha. E Deus, diz o texto, deixou Moisés vê-lo pelas costas depois de passar e disse: olha, a minha face você não vai ver. O Velho Testamento, ele registra outras teofanias ou outras aparições de Deus, Deus aparecendo de forma visível a algumas pessoas. O Velho Testamento diz que Deus apareceu, ou essa teofania aconteceu com Abraão, com Jacó, com o povo de Israel, com os anciãos de Israel, com o pai de Sansão, um camarada chamado Manoá, com Isaías. E esses relatos bíblicos, eles nos mostram que, em certo sentido, de alguma maneira, existe uma forma exterior da manifestação divina que poderia, em parte, ser vista pelo homem. Mas esse é um assunto que delonga horas e horas e páginas de teologia. Agora, qual é a maior manifestação visível de Deus? Jesus Cristo. Jesus, diz João 14:9, fala assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Paulo vai dizer lá em Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível tem uma imagem. E que imagem é essa? Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz que Cristo é, Hebreus 1:3, a exata representação da natureza de Deus. Então, em Jesus nós temos a única manifestação visível de Deus no Novo Testamento. O Congresso de Lausanne, um congresso famosíssimo que reuniu teólogos do mundo inteiro, dali saiu uma frase que representava, que era o resumo de muitas coisas que eles estudaram durante muito tempo acerca de Jesus Cristo, e eles disseram o seguinte: em Cristo nós vemos Deus como Ele é, e o homem como este deveria ser. Mas em Cristo nós vemos Deus. Então, esse Deus que é invisível, porque é espírito, como disse Jesus à mulher samaritana, que teve algumas manifestações esporádicas e especiais para algumas pessoas no Velho Testamento, e que no Novo Testamento se materializa e vai se encarnar na figura de Jesus Cristo, ali em Belém. A encarnação de Deus em Jesus Cristo, que é aquilo que nós vamos celebrar mês que vem, chamado de Natal. Então, a possibilidade do ser humano ver o invisível, de estar perto daquele que nesse momento habita em luz inacessível, é, segundo as Escrituras, a maior alegria que um ser humano pode ter. O que traz alegria à sua vida? De 2 anos para cá, na verdade 1 ano e meio, porque
Dizem os médicos que os 6 primeiros meses qualquer sorriso não é de verdade. Mas há 1 ano e meio para cá, uma das coisas que me dá muita alegria é ver meu filho sorrindo. E eu imagino que vocês aí que são pais sintam a mesma coisa. Ver o filho feliz traz alegria para o pai. O que traz alegria para você? Realização para você? O dinheiro, quando bate no final do mês lá na sua conta, traz aquela sensação de alegria. É estar com os seus amigos, é estar com a sua família, é uma boa viagem, são os bens materiais. O que traz alegria para você? Irmãos, a Bíblia diz que o ápice de tudo o que nós desejamos e ansiamos, a soma de tudo aquilo que é desejável no mundo. Tipo assim, imagina um dia que você pudesse programar da hora que você acorda até a hora que você for dormir, só fazendo coisas que você gosta, que lhe dão prazer. Primeira coisa do dia, qual seria? Acordar tarde. Nossa, eu adoro acordar tarde. Então eu ia acordar tarde. Outros aí gostam de acordar cedo. Então imagina o seu dia. Seria assim, acordando esse ou aquele horário, fazendo isso, aquilo outro, ninguém ia me importunar, ninguém ia ligar para mim, eu ia estar com os meus amigos, com a minha família. Aí você vê aquele dia perfeito. Deus, diz a Bíblia, é a soma de todas essas coisas, não chega perto da alegria e do prazer que é estar perto do Deus invisível. É por isso que a Bíblia diz que a maior glória que um ser humano pode ter, a maior alegria da vida futura. Sabe qual é o momento maior da pessoa que vai para o céu? Contemplar a face de Deus. Ver, estar perto do Deus invisível. Lá no final de Apocalipse, no último capítulo, João diz assim: na cidade celeste estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. É isso aqui. Essa é a característica que traz grande alegria ao ser humano, diz a palavra de Deus. Por isso que o salmista ele vai dizer assim: olha, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. O salmista diz que na presença de Deus existe alegria o tempo todo, e essa alegria é resultado de visualizar o Deus que é invisível. Algumas consequências desse atributo divino, da transcendência divina, são as seguintes. Primeiro, esse atributo da transcendência divina, da espiritualidade de Deus, nos mostra que Deus, ele está acima de qualquer comparação. Deus é, como diz aquela expressão, é o concurso. Não tem como comparar com nada. A transcendência divina, ela nos ensina algo que muita gente não sabe. Muita gente pensa que Deus, ele é o ser mais elevado que existe no mundo, que Deus é o ser
superior a todos os outros seres. Isso é errado. Tem gente que pensa assim, começando com uma célula, passando ao animal, ao homem, ao anjo, a gente chega finalmente em Deus. Isso está errado. Isso não é bíblico. Isso daria a Deus o quê? Eminência. Daria a Deus até mesmo proeminência. Mas a Bíblia diz que não é assim. Porque Deus, ele possui transcendência. É muito diferente. Dizer que Deus é transcendente é dizer que Deus, ele está sempre à parte, como diz Paulo, em luz inatingível. Dizer que Deus é transcendente é dizer que Deus, ele está tão acima de um arcanjo quanto ele está de uma lesma. O abismo que separa a lesma do arcanjo é finito. Já o abismo que separa Deus do arcanjo é infinito. Deus não é o maior dos seres, irmãos. A lagarta, a lesma e o arcanjo, embora eles estejam muito distantes um do outro na escala de coisas criadas, mesmo assim eles estão unidos pelo fato de serem criados. Os dois pertencem à categoria de criaturas. Nenhum deles é infinito, nenhum deles é eterno, nenhum deles é transcendente. Então não pense que Deus, ele é o ser superior que existe nesse universo, porque isso não é bíblico. Deus é uma coisa à parte. Isso é transcendência. Segundo, esse atributo divino, como todos os outros atributos, ele humilha o homem. Humilha demais o homem e exalta a Deus. Todas as vezes na Bíblia em que o Deus invisível, ele resolve aparecer, o resultado é uma sensação esmagadora de terror, de espanto. Todas as vezes que o Deus invisível, ele resolve aparecer, vem ao ser humano que percebe essa manifestação, um sentimento enorme de pecado e de culpa. Vamos pegar os exemplos que eu dei há pouco. Quando Deus aparece a Abraão, o que Abraão faz? Ele se joga no chão. Ele se lança no chão em pavor para escutar o que Deus diz. Quando Deus aparece a Moisés, Moisés está lá, ele cobre o rosto para não ver, com medo. Quando Deus aparece ao pai de Sansão, ele corre para casa e diz assim: mulher, arruma as coisas, porque nós vamos morrer. Como assim? Eu vi a Deus e nós vamos morrer. Estava cheio de pavor. Isaías, quando visualizou o Senhor, ele exclamou assim: ai de mim, eu estou perdido. Não há esperança para mim. E aqui merece ler. Esse texto merece ser lido. Ouça aí. Daniel 10. Daniel diz assim: levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de ufaz. Seu corpo era como berilo e seu rosto como um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo e seus braços e seus pés como brilho de bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor e eles fugiram para se esconder. Eu, sozinho, contemplei a grande visão e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido e não retive força alguma.
Então vi uma mão que me tocou e me levantou, porque os meus joelhos e mãos tremiam. Eu imagino Daniel ali, ó, em pavor, com o corpo todo tremendo.